Era uma noite fria e incomum na vila. As luzes dos postes piscavam como se estivessem tentando avisar que algo estava errado. A quietude era tão profunda que nem os tradicionais gritos do seu Madruga ecoavam pelos corredores. Dona Flor, sempre rígida com sua rotina, trancou a porta de casa mais cedo do que o normal, como se tivesse pressentido algo. Na casa 8, Chaves estava inquieto, sentado na beirada de seu barril, olhava em direção ao céu encoberto de nuvens espessas, como se esperasse uma tempestade menos, mas não uma de chuva. Naquela noite, tudo parecia diferente. Foi quando um som estranho cortou o silêncio. Um lamento baixo, prolongado, vindo do fundo da vila, perto da casa da bruxa do 71, menos como alguns chamavam carinhosamente Dona Clotilde. Mas aquele som não era dela. Era algo mais grave, mais profundo. Como sei? A própria vila estivesse chorando. Chaves, curioso como sempre, levantou-se e foi espiar. A porta da casa da Dona Clotilde estava entreaberta, algo que ele nunca tinha visto antes. Ela era cuidadosa com tudo, sempre muito reservada. Mas ali estava ela, a porta aberta, uma luz fraca escapando pelas frestas. Ele se aproximou devagar, o coração batendo acelerado, como se soubesse que estava prestes a entrar em um território proibido. Tem alguém aí? Sussurrou Chave, quase sem voz, silêncio, quando ele empurrou levemente a porta. O rangido ecoou alto, como um grito dele. Lá dentro tudo estava escuro, exceto por uma vela acesa sobre a mesa, tremeluzindo de forma nervosa. Em volta de lá, objetos estranhos, bocas de pão, ervas secas penduradas, e o que parecia ser um velho livro de capa de couro, com símbolos que ele não conseguia entender. O ar estava pesado, cheirava incenso queimado e algo mais, como ferro, como sangue. E então ele viu um espelho coberto por um lençol negro. Chaves, com sua curiosidade quase infantil, esticou o braço e puxou o tecido. O espelho era grande, emoldurado por entalhes de madeira que pareciam olhos esculpidos. Quando ele olhou para o reflexo, não viu a si mesmo, viu a vila, mas uma vila diferente, a mesma estrutura, os mesmos pátios, mas tudo escuro, árvores secas, céu vermelho, costas abandonadas, e no lugar onde ele costumava ficar, havia um barril vazio, manchado de algo escuro escorrendo pela lateral. E então, no reflexo, alguém apareceu atrás dele. Uma sombra, alta, magra, com olhos brancos e sem pupilas. Chaves se virou rapidamente. Nada, o espelho trincou com um som seco. A vela apagou e tudo ficou escuro. Chaves corou, tropeçando, batendo nas paredes, até encontrar a porta e sair correndo pela vila. Mas quando chegou no pátio central, percebeu algo perturbador. Tudo estava quieto demais. As janelas estavam fechadas, as luzes apagadas, e havia uma névoa densa que surgira do nada. Ele correu até a casa da Dona Florinda, bateu desesperadamente, mas ninguém atendeu. Foi até a casa do seu Madruga, trancada, a da Chiquinha, trancada também. Então ouviu passos lentos, arrastados, como se algo estivesse sendo puxado, vindo do corredor entre as casas. Chaves se escondeu atrás do barril. Os passos se aproximaram e passaram direto, indo em direção à saída da vila. Ele espiou por cima do barril e viu uma figura se afastando. Era Dona Clotilde, mas andando como se estivesse em transe, os olhos completamente brancos, a boca murmurando palavras incompreensíveis. E atrás dela, sombras se arrastavam. Chaves tentou sair dali, correr, fugir menos, mas as pernas estavam pesadas. A vila parecia diferente agora, como se o tempo não passasse ali, como se estivesse presa em uma realidade paralela. O céu já não era mais noturno, mas sim de um cinza doentio, como se o sol nunca tivesse existido. Durante os dias seguintes, Chaves ficou preso ali. Ninguém aparecia, ninguém falava.
Apenas via vultos pelas janelas, sussurros vindos do fundo, dos corredores, vozes dizendo seu nome no meio da madrugada: Chaves. Ele encontrou um caderno velho na casa do professor Girafales, que parecia ter sido deixado às pressas. Páginas rabiscadas, relatos sobre acontecimentos estranhos. Falava sobre a dona Clotilde, sobre como ela havia começado a se isolar, sobre como ela dizia ouvir vozes e sobre um espelho que, segundo ela, mostrava o que estava por vir. Girafales escrevia que, nas últimas semanas antes de desaparecer, a vila parecia menor, como se o espaço estivesse se comprimindo, como se o ar estivesse ficando mais denso, e que em um dos sonhos dele, todos estavam ali, presos eternamente menos, como parte de um ciclo que se repetia. Chaves passou a não confiar mais no que via. Às vezes pensava ver o Kiko rindo em um canto, mas quando se aproximava, era apenas uma boneca com sua roupa. Outras vezes ouvia o som da Chiquinha chorando, mas não havia ninguém. Era como se as memórias da vila estivessem presas, tentando se manter vivas de alguma forma, ou tentando atrair ele para o mesmo destino. Então, em uma dessas noites sem fim, o espelho apareceu novamente, no meio do pátio intacto, chamando, refletindo uma vila completamente vazia. Mas ao fundo, ele viu a si mesmo, mais velho, os olhos vazios, dentro do barril, sorrindo. Você já esteve aqui antes, disse uma voz atrás dele. Irá, a dona Clotilde, mas não mais humana. Seu rosto parecia derretido, os olhos agora completamente pretos, e suas mãos, longas, finas, com unhas que pareciam garras. Chaves gritou, e então Chaves recuou, tentando se afastar da figura aterradora que se aproximava lentamente, seus passos abafados pelo som da névoa que se espalhava pela vila. Ele estava paralisado, o medo dominando, de forma que ele mal conseguia respirar. Dona Clotilde, ou o que restava dela, continuava a sorrir, um sorriso torto e grotesco que parecia carregar uma maldição antiga, uma maldição que ele não entendia completamente, mas sentia em cada célula do seu corpo. Você já esteve aqui antes, repetiu ela, sua voz agora um sussurro, mas com um tom ameaçador, como se as palavras tivessem sido ditas por uma força que não pertencia a este mundo. Chaves olhou em volta, buscando algo, qualquer coisa, que pudesse ajudá-lo a escapar daquela sensação de pesadelo que tomava conta da vila. Mas tudo estava estranho. As casas pareciam mais fechadas. O ar estava denso e quente, como se o ambiente estivesse sugando a vida ao seu redor. O silêncio era ensurdecedor, e o único som que ele conseguia ouvir era o seu próprio coração, batendo com tanta força que parecia querer sair do peito. Então, a sombra que se arrastava atrás de Dona Clotilde se tornou mais clara. Ela estava se esticando, como se o próprio ar estivesse se contorcendo. Chaves piscou os olhos, e quando os abriu novamente, ele viu a verdade que a vila tentava esconder. Todos estavam lá. Cada um dos moradores da vila estava em pé, imóveis, com os olhos vazios, como se estivessem sendo controlados por alguma força invisível. Seu Madruga estava ali, em sua eterna postura de preguiça, mas seus olhos estavam opacos, como se ele não tivesse alma. Dona Florinda, com seu vestido elegante, estava em pé ao lado da porta de sua casa, mas seu rosto estava sem expressão, pálido, como uma máscara de cera. E o pior, Chiquinha, Kiko e até mesmo o Sr. Barriga estavam todos reunidos, mas em silêncio, não fazendo o que costumavam fazer. Não havia risadas nem brigas, apenas a presença fria e distante deles, uma presença que deixava claro que algo estava muito, muito errado. Todos vocês são parte de algo maior. A voz de Dona Clotilde cortou seus pensamentos. Ela começou a caminhar lentamente em direção ao espelho, como se tivesse sido chamada por ele, como se ele fosse o centro de tudo. Esta vila não é o que parece, nunca foi. Chaves tentou falar Gritter,
mas sua voz se apagava no ar. Ele se viu incapaz de se mover, como se as forças ao redor o estivessem imobilizando. Olhou para o espelho e o reflexo que viu agora era diferente de antes. A vila estava lá, mas não como deveria ser. As casas estavam desmoronando, a névoa havia tomado conta de tudo, e ele viu o próprio barril, vazio, como se ele fosse uma lembrança distante de algo que já não existia. Então, o espelho começou a brilhar. Não era uma luz normal. Era uma luz que parecia vir do fundo de um abismo, uma luz fria e congelante, como se o espelho fosse uma janela para algo muito, muito além da realidade. Ele viu o que havia atrás do espelho. Não era mais a vila, não eram mais os amigos, os vizinhos, as risadas. O que estava por trás do vidro era um vazio absoluto, uma escuridão infinita, onde só existia o som de um silêncio profundo, sufocante. Você não pode sair. A voz de Dona Clotilde disse novamente, agora mais próxima, mais sombria. Você está aqui assim como todos os outros, preso em um ciclo, em um lugar que nunca foi feito para você. E você sempre fez parte disso. Chávez olhou para os outros moradores da vila. Seus olhos estavam fixos em um ponto, como se estivessem cientes de algo que ele não podia entender. Algo além da razão, algo que não poderia ser explicado. O medo tomou conta de seu peito. Ele sabia o que estava prestes a acontecer. Sabia que estava sendo engolido por algo que não poderia controlar. Ele viu seu reflexo no espelho. E não era mais o Chaves que ele conhecia. Era outra versão dele. Uma versão mais velha, mais pálida, com os olhos vazios e sem vida, não. Ele gritou, mas sua voz se perdeu no ar. Eu não quero ficar aqui. Mas já era tarde. A luz do espelho começou a envolver seu corpo. E ele sentiu como se estivesse sendo puxado para dentro da superfície. Como se seu corpo estivesse sendo desmaterializado. Levado para um lugar onde o tempo não existia, onde a realidade se desintegrava. Ele tentou lutar Gritter, mas tudo o que restou foi o vazio. E quando ele finalmente olhou para os outros, viu que eles também estavam sendo arrastados, cada um em sua própria versão distorcida, presos para sempre naquela vila que nunca poderia existir. E assim, Chaves desapareceu, engolido pelo espelho. Assim como todos os outros moradores da vila. A vila, agora vazia e silenciada, continuou a existir, mas sem vida, sem risos, sem brigas. Apenas um eco distante do que um dia foi, e a cada nova noite a história se repetia. O espelho esperava, a vila esperava, e todos que se atrevessem a entrar se tornavam parte do ciclo, à medida que a luz do espelho engolia tudo o restava. Da vila do Chaves era um vazio sombrio, onde as risadas e as brigas se transformaram em ecos de um passado distante. O ciclo se repetia e cada noite trazia consigo novos visitantes. A vila estava agora permanentemente imersa em uma realidade distorcida, onde o tempo não passava, onde as almas de todos que um dia habitaram aquele lugar estavam aprisionadas em uma trama sem fim. A cada novo reflexo, uma nova alma era consumida. E quem sabe, se você olhar para trás ou se visitar a Vila do Chaves à noite, você pode ver algo mais, algo que não deveria estar ali. Mas lembre-se, cuidado com os espelhos. Se você gostou dessa história e quer saber mais sobre os mistérios e terrores que rondam os lugares que parecem familiares, inscreva-se no Relatos Sombrios, aqui, Trésemos, histórias de arrepiar, lendas esquecidas e segredos sombrios de um mundo que você nunca imaginou que existisse. Ative o sininho para não perder nenhuma atualização. PORQUE. O que acontece por aqui, você nunca sabe quando pode se tornar parte da história. E lembre-se, na próxima vez que passar por uma vila aparentemente tranquila, ou olhar para um espelho à meia-noite, talvez você se lembre de uma pequena lição que Chaves nunca aprendeu. Nem tudo o que parece ser é o que parece ser. Até o próximo relato. Se você ainda estiver aqui para ouvir,